Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente fazer um desenho infantil. Esse é para uma almofada e esse aí, olha, eu pintei uma fralda. É o mesmo desenho, só eu aperfeiçoei ele para uma fralda, deixei o risco um pouquinho diferente para a gente usar em barra de fralda. E então fiz ele maior no tamanho de 2 folhas de papel A4 para colocar em uma capa de almofada. Aí eu tô fazendo o risco das nuvenzinhas, jogando a ideia para depois acender, igual costumo fazer todos os meus riscos. Vou começar pelo bebê, pela bebezinha com a chupeta. Vou deixar os 2 riscos, pessoal, disponível para vocês no meu Facebook e também no Instagram. Depois de jogar a ideia, olha, eu vou deixando mais forte o grafite do desenho, eu tô fazendo o risco no tecido mesmo. Esse é mais um pedido, uma colega nossa tá precisando de alguns desenhos para pintar para uma menininha. Vou deixar essa ideia que serve tanto para lençol, para conjuntinho de berço, né? Lençol de berço, serve para fralda, serve para capinha de almofada. Vai de onde você queira pintar esse desenho. E o tamanho você procura imprimir conforme aquilo que você esteja precisando. Se for o caso da fralda, tem aquele outro mais alongado. Se for para forro de berço, você vai ter que imprimir ele um pouquinho maior, capa de almofada, se a almofada for grande, no tamanho de 2 folhas A4. Se for pequenininha, você diminui o tamanho. Enfim, aí você vai imprimir o desenho conforme a sua necessidade. Olha, gente, eu tenho recebido muitos pedidos, com diversos motivos para eu pintar, mas eu não trabalho com pintura. O que dá para eu fazer, eu tô pintando, tudo que tenho pintado nos últimos tempos são pedidos de vocês. Como eu disse, algumas coisas a gente consegue, outras é mais difícil, enfim. Mas para todo caso, se você pediu alguma coisa, você vai ter que esperar um bocadinho, porque tem muita coisa. Quase todos os dias eu recebo pedidos e na semana eu faço 2, 3 desenhos no máximo, não é isso? Então, para quem recebe pedidos basicamente todos os dias, fica difícil de dar conta. Quero também agradecer muito a todos vocês que se inscreveram no canal, já temos mais de 30 mil pessoas inscritas, pelo carinho das mensagens que vocês mandam para mim, as pessoas que acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e principalmente você que está acompanhando aí pelo YouTube. Olha só, pessoal. Tá pronta as nuvenzinhas, agora eu vou fazer um arco-íris unindo o papai, a mamãe e o bebezinho aí no meio. Você pode colocar vários riscos, quantos você quiser. Para esse arco-íris, eu vou colocar assim riscos mais afastados. Nessa parte de cima, eu vou marcar alguns corações que você não precisa desenhar, é só lembrar que tem. Olha como ficou o risco. Essa é a ideia para a fralda que lhes falei. E agora, vamos começar a nossa pintura. Vou fazer uma sombra em volta do nosso desenho, começando pelo amarelo bebê. Eu vou pintar mesmo, encostando na nuvem. E conforme eu me afasto dela, eu vou só esfumaçando essa tinta para ir ficando suave até sumir no tecido. Olha, no em volta da nuvem, eu tenho cuidado para não borrar. Depois eu pego um pincelzinho maior, tiro o excesso, tá vendo? E vou esfumaçando essa tinta aí para cima. Procure deixar uma sombra assim, o mais lisinho que você conseguir fazer, sem borrões. Procure esfumaçar bem. Tá vendo? Eu tô deixando bem suave, sumindo, tô levando essa tinta para fora, sumindo ela. Como é que você consegue esse processo?
Tá vendo meu pincelzinho maior com os pelinhos inteirinhos? A gente, quando vai puxando de dentro do lugar onde tá mais escuro para fora, levantando o pincel da gente como se a gente estivesse varrendo a tinta aí em cima, a gente consegue um resultado assim. Próximo ao desenho, a gente leva o pincel quando está com a tinta. Conforme a gente vê que vai acabando a tinta do pincel, a gente vai puxando ali para fora, para ir só a sombra, uma sujeirinha bem suave dessa tinta. Olha só, agora eu estou usando o rosa bebê. Usei amarelo bebê. Agora estou usando o rosa bebê, fazendo o mesmo processo. Na parte que encosta na nuvem, eu deixo bem pintadinho. Conforme eu vou me afastando, eu deixo só uma sombra. E vou, olha, varrendo isso aí pra fora. Você vai emendar essas tonalidades, tá? Não faça uma divisa muito marcada, não. Você vai puxar um pouquinho do amarelo pra cima do rosa, assim como o rosa pra cima do amarelo. E veja que vai ficando bem suave, conforme a gente vai se afastando para o lugar onde tem esses coraçõezinhos. Só lembrando, eu fiz as marquinhas desses corações para você ver, para você lembrar que aí tem esses coraçõezinhos. No entanto, é preferível que você não faça o desenho, para que não fique marcado. Depois eu vou mostrar para você como eu vou pintar esses corações, você entenderá melhor. Olha só, agora eu tô usando o verde kiwi, eu tô puxando ele para cima do rosa. Tá vendo? Para fazer a emenda dessas duas tonalidades, não ficar uma separação marcada entre elas. Eu estou usando o verde kiwi porque eu não tenho um mais suave, mais clarinho, mas dê preferência a usar o verde bebê, o verde que você tiver numa tonalidade mais clarinha possível, principalmente se você vai pintar isso para um bebezinho, tá? Olha só, passei o verde kiwi por tudo isso. Agora, eu vou com um pincelzinho menor, fazendo o acabamento próximo à nuvem. Onde eu pinto mesmo. E depois esfumaço essa tinta para cima ou para o lugar onde se afasta do desenho. Pegue sempre um pouquinho de tinta. Esse pincel que estou usando aí é um pincel número 6. O pincel que eu usei para esfumaçar foi um pincel número 14, tá? Aquele maiorzinho era um pincel número 14. Esse que estou usando agora é um pincel número 6. O verde kiwi, ele é clarinho, mas mesmo assim ele ainda fica um pouco escuro para essa pintura. Eu poderia estar colocando branco, mas eu deixei ele na sua tonalidade para ficar essa parte aí como se fosse uma certa sombra nessa região aí em cima. Vou novamente para o rosa bebê. Vou espalhar o rosa bebê por aí, sempre lembrando de emendar as tonalidades, ou seja, eu vou puxar esse rosa bebê para o lugar onde não tem tinta nenhuma ainda, e também para esse lugar onde tá pintado com verde kiwi. Parte que encosta no desenho é onde eu deposito a minha tinta. Quando a tinta vai acabando, eu começo a puxar ela para fora, para longe do meu desenho, tá vendo? Como se eu estivesse varrendo. Para deixar essa tinta bem suave, para ela ir sumindo em cima do meu tecido. Isso eu vou fazer com todos os tons que eu vou usar em volta das minhas nuvens. Essas nuvenzinhas, geralmente, elas lembram as nuvens dos unicórnios. Então, por essa razão que estou fazendo ela assim bem colorida. Mas também tem as nuvens da Vera. Vera do mundo mágico. Então, se a gente quiser também pintar aquelas nuvenzinhas fofinhas que tem naquele desenho animado, a gente pode estar pintando um céuzinho azul aí por trás, que vai ficar bom. Nesse caso, seriam as nuvens dos unicórnios.
Olha só, gente, eu tô passando agora aí amarelo bebê. Vou puxar bem essa tonalidade. Próximo ao desenho, como nos outros lugares, escurinho. Conforme eu me afasto do desenho, só a sombra que sobra, o restinho das sobras do pincel, da tinta no pincel. Aí, eu misturei uma porção de turquesa por uma porção de branco. Uma porção de turquesa por uma porção de branco. Você não tem o turquesa, use uma porção de azul celeste, de preferência o azul celeste, que ele é mais bonito, mais vivo. E faça essa sombra aí. Se você tiver o azul bebê, use ele. No caso, se você tiver o azul bebê, você pode estar usando ele aí nessa região. E no caso, se você tiver o verde bebê, você pode estar usando ele naquela parte onde eu coloquei o verde kiwi. Mas, se acaso você gostou desses tons, você pode estar usando esses mesmos. E não deixe de fazer seu desenho porque você não tem tons claros. Se você não tem amarelo bebê, você pega uma porçãozinha do amarelo que você tem, coloca um pouco de branco, deixe ele bem clarinho e vai fazendo. Olha como ficou. Observe que atrás do bebê tem um pedacinho que faz parte do céu. Ou seja, essa última parte aí, eu vou pintá-la como céu. Então, eu vou usar os tons de cima, o rosa bebê e o verde kiwi. Para o lado esquerdo, eu vou pintar com rosa bebê, para o lado direito, eu vou pintar com verde kiwi e vou emendar essas tonalidades. Olha só. Puxei um pouquinho de rosa para cima do espaço onde será o verde. E também vou marcar um pouquinho, olha, com verde nesse espaço do rosa. Vou deixar esse pedacinho aí como se fosse do céu ainda. Só tô arrumando. Emendando melhor essas tonalidades. E será apenas esses tons que vou usar para esse pedacinho de céu nessa parte aí de trás. Feito isso, vamos então agora pintar o papai. Ele está por trás, vou começar com ele. Vou encher ele todo de branco, menos a gravatinha. O restante tudo branco. Depois de você encher tudo isso de branco, vamos passar um pouquinho de rosa chá nas bochechinhas. Naquela parte que fica encostando no sorriso, no final do sorriso do papai. A gente vai espalhar esse rosa chá, deixando o centro mais escuro e as laterais emendando bem ao branco que está úmido aí no nosso tecido. Veja que ficou mais marcado o centro e o em volta ficou bem mais apagadinho. Eu uni ele ao branco que já estava aí pintado, não é isso? Esse pincelzinho que estou usando é o pincel número 6. Um pincel número 8 também é bom para você fazer isso. Até mesmo um 10. Procure unir bem essas tonalidades. E daí, então, vamos para as sombras. Para a sombra dele, eu vou usar o cinza. Vou espalhar cinza nessa parte por onde se encontra, embaixo do bebezinho. Pegue pouca tinta, pouco cinza. Acaso não esteja emendando direitinho, pegue uma porçãozinha de branco. E vá passando que esse cinza vai se emendar bem melhor, tá? Essa parte aí onde tem o rosa, você coloque menos cinza ainda e não cresça demais ele, para não sumir com esse rosa que colocamos para essa bochechinha do papai. Vamos levar esse cinza até embaixo, em algum lugar a gente deixa mais profundo, ou seja, mais escuro. Em alguns lugares a gente deixa a sombra mais suave, menos cinza. E eu estou usando cinza mesmo. Caso você não o tenha, você pode estar usando o cinza lunar. E você pode usar também o cinza chumbo, se você só tiver ele. No caso, o cinza chumbo, ele é bem escuro.
Então, você teria que usar menos ainda, ter muito cuidado na quantidade que você iria estar colocando por essas regiões. Veja que eu vou usando todo o tempo o cinza e o branco. Quando ele não tá se misturando bem, ou quando eu acho que ele ficou um pouco mais escuro do que eu gostaria, eu pego um pouquinho de branco, vou lá e emendo melhor ou apago um pouquinho ele. Observe os pontos por onde eu estou colocando o cinza em volta dessa gravatinha, na parte onde ficou por baixo do bebê nuvem. Nas regiões assim, olha, desses encontros, nos encontros dessas curvaturas das nuvens, sempre tem um cantinho que vai ficar mais escuro, uma parte, um risquinho que vai por cima, a parte de baixo fica mais escura. Olha só como eu coloquei para esse cantinho aí. E vários lugares, todos esses encontros das curvaturas das nuvenzinhas, vai ter essa sombra, esse tipo de sombra. Olha, eu vou colocar para esses outros dois lugares. Tá vendo? Eu coloco cinza, espalho ele, deixando uma sombra marcada. Se tiver manchando, pegue um pouquinho de branco, espalhe, unindo melhor esse cinza. Não deixe manchas, de preferência, faça uma pintura bem lisinha para esse seu desenho, mais lisinho que você conseguir. Esse meu tecido não é um tecido de algodão, ele é um tecido fininho, bem delicado até, mas não é algodão. Muito pelo contrário, se tiver algodão nele é bem pouquinho, nem se percebe. Eu não sei o nome desse tecido, tá, pessoal? Olha só, esse outro lado, a sombra que eu coloquei, eu deixei ela mais marcada, porque é a região onde o papai está por baixo do bebezinho, por trás do bebezinho. O bebezinho tá em cima dele, bem à frente. Então, eu deixei essa sombra aí mais marcada. O outro lado, que está mais livre, eu deixei a sombra já bem menos sombra, algo assim, bem mais suave. Olha só. Agora, com tinta só de um lado do pincel, e essa tinta aí é o cinza chumbo, eu vou fazer o contorno, vou fazendo, olha, o contorninho do papai. Agora, gente, se você tiver mais facilidade de fazer com o pincel número 0, faça. Eu gosto de fazer com um pincelzinho assim chato, número 2 ou número 4, porque até mesmo o pincel número 0 chato, porque eu faço um contorno mais grosseiro e espalho ele um pouquinho para dentro, deixo um tanto sombreado, tá vendo? Agora, nós vamos fazer as sobrancelhas, os olhinhos, nariz, boca, tudo isso com o pincelzinho número 0. E eu tô fazendo com a tonalidade preto, eu não tô fazendo com cinza ou com qualquer outro tom. Eu estou usando preto mesmo. A minha posição de fazer a sobrancelha, o olho do lado esquerdo, tá um pouquinho difícil, porque no caso eu teria que colocar a mão na frente para facilitar para mim, mas aí você também não iria enxergar. O lado direito está bem mais fácil de fazer. Olha só o olhinho. O olhinho do papai eu não vou colocar cílios. E quanto aos olhos, nariz, sobrancelha, boca, é só contorno. Você vai fazer só os contornos, assim, mais grossinho, não deixe tão fino, ele não é tão pequenininho, dependendo. Se for na fralda, você pode fazer o contorno mais fininho. Caso seja um desenho maior, como esse que é uma capa de almofada, então os contornos fica melhor mais grosso. Olha só, vou fazendo um contorno bem marcadinho mesmo, um contorno mais grossinho. Não é aquele risquinho bem suave, bem fininho. E é só você ir cobrindo mesmo o risco. Não tem muito enfeite, não tem tonalidades diferentes para você colocar aí. É só você ir seguindo o risquinho do desenho mesmo. A boca eu vou deixar toda cheinha, mas também só com o preto. Os cantinhos da bochecha, só o contorninho também.
Eu vou colocar um pouquinho mais de sombra, de cinza, nessa região aí mais alta da cabeça do papai. Se tiver difícil de emendar, se tiver manchando, pegue um pouquinho de branco para ajudar. Esses cantinhos assim, olha, eu também tô colocando um pouquinho mais de sombra em alguns cantinhos desses. Olha só, vai ficando mais marcado, deixando um pouquinho mais escuro. Puxe bem esse cinza, tente emendar bem sem que fique manchado. A ideia não é manchar o seu desenho. Esse daí é um pincelzinho número 4 que tô usando agora, tá? Agora, vamos pintar a gravatinha dele. Pra gravata, eu vou logo encher tudo de branco. Depois que isso aí tiver tudo cheio com branco, a gente vai pegar uma pequena porção do azul. Eu vou pegar, gente, o azul Caribe. Vou contornar com o azul Caribe, você pode pegar o azul de sua preferência. Eu não quero colocar tons muito fortes. Quero deixar assim mais suave mesmo. Eu vou fazer o contorno da minha gravatinha. E a parte, principalmente a parte onde mostra a dobra e onde tem um encontro com o nó do laço, a gente deixa um pouquinho mais marcadinho, olha só. A dobrinha do laço. Tanto essa aí na parte de baixo, quanto na parte de cima. Vai ser feito do mesmo jeito. E o contorno para esse nozinho. Veja que eu basicamente estou contornando isso e puxando, esfumaçando essa tinta. Depois, a gente vai pegar um azul mais escuro, um azul cobalto, um azul turquesa, e vamos melhorar isso aí, fazer uns contornos, mas um contorno assim solto. Não é contornar a gravatinha inteira, é contornar uma parte dela. Sai fazendo aquele contorninho que você começa, para, depois vai mais adiante, faz mais um pedacinho de contorno. Olha só, passei o azul em volta de toda a minha gravata. Vou marcar também a dobra que tem aí em cima, mostrando a parte de baixo. Não vou enfeitar ela, vou deixar ela assim mesmo, o branco e o azul. Você pode estar colocando, deixando assim, ou colocando umas ruguinhas próximo a esse laço. Eu tô passando, gente, um pouquinho de branco aí, nos lugares que eu quero luminosidade. Nesse lugar onde mostra a parte de baixo, eu vou colocar um pouquinho pro lado de fora. E então, nessa região mais alta aí em cima. Isso eu vou fazer dos dois lados. E a parte central também pode colocar um pouquinho de branco. Essa parte aí de cima eu vou colocar pouquinho, ela é menor. E essa região aí central, você pode colocar uma boa quantidade. Sempre buscando unir bem esses tons, não deixar a tinta assim tão solta. Para isso, você usa um pincelzinho número 2, chato, cortado, lixado, vai estar bom para fazer esses detalhes. É uma gravata pequenininha. Agora, com o pincelzinho número 0... e o azul marinho, você pode estar usando aí um turquesa, você pode estar usando um cobalto, um azul mais escuro do que você usou para fazer a sombra em volta dessa gravata. Você pega e faz uns contornos, aqueles contornos soltos. Veja como eu tô fazendo os meus contorninhos. Alguns risquinhos soltos por aí por cima. Lugar sim, lugar não. Eu não tô preenchendo toda a minha gravatinha. E dessa forma vai ficar o papai. Esses contornos de preto para olho, nariz, boca, sobrancelha. O contorno em volta dele com cinza chumbo.
ele todo preenchido de branco e sombreado com cinza. E para as bochechinhas eu usei o rosa chá. Você pode estar usando até o rosa escuro ou algum rosa que você tenha aí na sua casa. A gravata eu pintei com branco, sombreei com azul caribe e estou contornando com o azul marinho. Coloquei também umas luminosidades com o próprio branco. Agora eu vou começar a pintar esse arco-íris. Você pode fazer de duas formas. Pode encher assim, olha, cada uma dessas faixas com uma cor. Ou você pode fazer como vou pintar o meu. Eu enchi essa faixa toda com amarelo bebê. Peguei amarelo cádmio, vou fazer um contorno aí em cima. Ou seja, eu vou contornar de amarelo cádmio de um lado ao outro. E vou puxar um pouquinho esse amarelo para cima, ou seja, o amarelo cádmio para cima do amarelo bebê. Vou emendar, fazer um contorno bem grosseiro disso aí. Estou fazendo uso de um pincel número 4, cortado, lixado, e vai me ajudar bastante. Ele é menor, vai dar para eu fazer todos os detalhes, principalmente pintar no encontro das nuvens, do arco-íris com as nuvens, sem borrar isso aí. Olha só, fiz todo o meu contorno, basicamente, emendando a parte de dentro. Você pode puxar bem isso aí, de forma que os dois amarelos apareçam. Não vá assumir com o amarelo bebê. Deixa a parte de fora bem marcada, bem contornada. E apenas isso, não vou fazer outro tipo de contorno para nenhuma dessas regiões. O contorno será as cores mesmo que pintarei para o meu arco-íris. Não vou fazer igual fiz na nuvem papai, que coloquei um contorno com cinza chumbo, ou os contornos da gravata, ou da boca, o olho dele, coisas desse tipo. Eu vou crescer agora um pouquinho o meu amarelo bebê. Não fiz antes, porque eu quero essa tinta bem úmida para emendar com verde folha. Olha só, puxei ele um pouquinho além do risco, um pouquinho além do limite da faixa dele. E agora eu vou colocando o verde folha. Vou emendar esse verde folha bem a esse amarelo bebê. Se você quiser usar um verde mais clarinho, tudo bem. Se pretender usar o verde maçã, cuidado que às vezes ele mancha um pouquinho. Tá vendo? Coloquei o verde folha de um lado ao outro, emendando ao amarelo bebê. Agora, eu vou fazer o mesmo processo. Vou puxar um pouquinho para baixo o verde folha. E todo o processo da pintura do meu arco-íris será dessa forma. Olha só, esfumacei meu verde folha de um lado ao outro. Agora, eu vou pegar o azul celeste e vou começar a emendar a esse verde folha. Preocupe-se de início com a emenda. Depois que você fizer essa emenda, ela tiver bem emendada essas duas cores, então você cresce um pouco mais esse azul celeste para dar sequência, para ir emendando as outras tonalidades. A parte mais importante nesse momento é a emenda dos tons. Depois a gente apenas vai crescer um pouquinho mais a tinta, se preocupando em deixar ela um tanto esfumaçada, porque aí ela recebe melhor a outra tonalidade que vier. Olha só, coloquei primeiro o amarelo bebê, fiz o contorno com o amarelo cádmio. Para a parte de baixo, emendei o amarelo bebê, o verde folha. Agora, estou usando o azul celeste, emendando esse verde folha. Vou esfumaçar também essa parte aí embaixo. E vou emendar a esse azul celeste o vermelho. Esse vermelho é o vermelho vivo que estou usando. Eu estou buscando pegar os tons mais clarinhos. Ao acaso não tenha o vermelho vivo, use o vermelho que você tiver. Vamos fazer primeiro essa emenda, se preocupar com essa emenda. Depois, a gente cresce mais o vermelho vivo.
para encontrar outra tonalidade. Olha só, o processo mais importante é essa emenda das tintas. Lembrando que se você acha que vai ter dificuldade de fazer assim, você pode estar pintando cada uma dessas faixinhas de uma cor. Por exemplo, a primeira poderia ser amarela, a segunda verde, a terceira azul. E assim você ir seguindo, pintando o seu arco-íris, sem precisar fazer essas emendas. No caso, se você quiser fazer isso, eu sugiro que comece com o laranja, passe para o amarelo, depois o verde, o azul, o violeta, o vermelho, e vá seguindo a sequência das cores do arco-íris. Olha só, estou melhorando ainda essa emenda de vermelho e azul. Essa eu acho que é a emenda mais difícil dessas tonalidades. O vermelho é bem forte. Mas você passando um pouquinho do azul em cima desse vermelho, se ficar um pouquinho manchado, você achar que tá ficando um pouquinho manchado, pega um pouquinho mais do vermelho, pega um pouquinho mais do azul, para ir eliminando manchas. Olha só, eu tô pegando o azul para ir melhorando, suavizando esse encontro. Eu queria que eles ficassem o mais suave possível. Vou crescer o vermelho, vou esfumaçar ele para essa parte de baixo. A quantidade de tinta que você coloca para essa finalização do vermelho não precisa ser a mesma que você colocou na parte de cima, pode ser um pouco menos e mais que esfumaçado. Colocado todo o meu vermelho, veja que eu consegui fazer uma emenda entre vermelho e azul. Agora, eu vou seguir com o amarelo-limão. O primeiro amarelo que nós usamos foi o amarelo bebê. Estou usando agora o amarelo-limão. O amarelo-limão, ele é um pouquinho transparente. A emenda, ela é mais suave. O laranja que vamos ter aí vai ser bem suave, mas a minha ideia é ter os tons mais suaves possível. Por essa razão que eu tô buscando cores claras. Se você quiser usar tons mais escuros para o seu arco-íris, também fica bom, não se preocupe. Primeira preocupação, a emenda do amarelo com o vermelho, depois a gente pode estar crescendo aí esse amarelo. Olha só, vou encher todo o restante com o amarelo-limão. E quanto à emenda, o tamanho da emenda, como ela vai ficar, fica bem a seu critério. Você vai aí fazendo ela no tamanho que você quiser, deixando aparecer mais o vermelho, ou laranja, ou violeta, ou azul, enfim. Observe que dá pra gente perceber a parte do violeta, que dá pra gente perceber a parte do vermelho, do laranja, do amarelo, o azul, o verde, o outro amarelo. Agora, para a gente finalizar o arco-íris, eu vou passar um pouquinho de azul celeste novamente nessa parte aí embaixo. Lembrando que nossa mistura de azul se deu de duas formas diferentes, né? Uma hora o nosso azul se misturou ao verde folha, agora o nosso azul está se misturando ao amarelo limão. Estou melhorando esse encontro vermelho e amarelo, passando um pouquinho mais do amarelo. E dessa forma ficou o nosso arco-íris. Agora, vou pintar o bebê, a nuvem bebê. Vou encher tudo de branco, menos o lacinho e a chupeta. Depois de tudo isso cheio, vou colocar as sombras do mesmo jeito que coloquei no papai. Vou colocar no bebê, só que as sombras do bebê eu tô colocando com cinza lunar. As sombras do papai
eu coloquei com cinza. Vou passando essa sombra nessa parte aí embaixo do lacinho, misturando bem ela ao branco. É o mesmo processo. Se você vê que o cinza lunar não está se misturando bem ao branco, pegue mais um pouquinho de branco, que ele vai se misturar bem melhor, a emenda ficará bem melhor feita. Esses risquinhos que tem, esses encontros das curvaturas da nuvem, a gente sempre faz uma sombra para eles, olha só. Pelo menos eu gosto de fazer umas sombras desses cantinhos. Do mesmo jeito que eu fiz no papai, eu tô fazendo também para esse bebê. E o pezinho, vamos assim dizer, nessa parte aí embaixo, eu vou colocar também um pouquinho do cinza lunar, bem mais suave. Esses outros cantinhos também vou colocar a sombra. Nessa hora, você pode estar usando o pincel 4, um pincel 2, até um 0 chato, dá para usar. Eu prefiro entre o 2 ou o 4. Escureci um pouquinho esse cantinho aí. Vou passar um toquezinho de sombra também por essa região da cabecinha. Essa parte embaixo da chupeta. E também a gente tem que lembrar de colocar o rosa da bochechinha. Olha só, o rosa chá que eu tô colocando para as bochechinhas. Do mesmo jeito que eu fiz na bochecha do papai. O centro eu deixo uma concentração maior do rosa. E conforme eu vou me afastando dessa parte mais central, onde eu coloquei o rosa, eu vou espalhando bem, unindo bem, sumindo o rosa nesse branco que pintei para toda a minha nuvenzinha. Se você achar que uma ficou mais rosinha, acrescenta um pouquinho mais de rosa para outra. E assim vai ficando as bochechinhas da minha nuvenzinha. Agora, gente, eu vou contornar ela todinha. Vou contornar também com o cinza chumbo. Pincelzinho com tinta só de um lado. Aquele contorninho que eu fiz do mesmo jeito que fiz no papai. Só que você fica à vontade. Se você tiver dificuldade de fazer esses contornos com o pincel número 2, número 0, número 4 chato, você faz com o número 0. Use aquilo que você se identificar melhor para fazer contornos. Dessa forma, eu vou contornar todo o meu bebezinho nuvem. Tinta só de um lado, pouquinha tinta, a tinta para o lado de fora. E esse contorno não precisa ser tão fininho. Se for para uma fralda, tudo bem que você deixa ele mais fininho, o desenho é pequenininho. Se for para um desenho maior, de conjunto de berço, de forro de berço, de capa de almofada, enfim, é bom que fique maior mesmo o contorno, fique mais grosseiro, mais grossinho. Agora, eu vou com o pincelzinho número 0, fazendo as sobrancelhas, o cabo do pincel fazendo os olhinhos. Se você achar que não ficou bem redondinho o olhinho, você pode dar uma arrumadinha com o pincel mesmo e um pouquinho de preto. Para a bebezinha, eu vou colocar só um brilhinho no olho, não vou colocar cílios. O narizinho é só um toquezinho, um contorninho acima da chupeta. E não vamos esquecer também dos contornos do cantinho da boca. Os dois lados vai ter esse contorno. Os contorninhos também da curvinha da bochecha. Esse lado fica um pouquinho ruim para eu fazer, por conta da posição da mão. Abaixo do olho, eu também vou colocar um risquinho. Olha só. E para o rostinho da minha bebê nuvem, fica assim mesmo. Vou pegar agora o rosa bebê
E vou encher todo o lacinho da mamãe. Ele tá por trás dela e por trás da bebezinha. Eu vou logo encher ele, vou terminar logo ele. Cheio todo o meu lacinho com rosa bebê, eu vou pegar a púrpura e vou começar a sombrear um pouco. Aquele mesmo processo. Se ao acaso o púrpura não tivesse misturando bem, estiver manchando um pouco o rosa bebê, pegue uma porçãozinha a mais do rosa bebê que ele vai se misturar bem, ficará um bom acabamento. Nessa hora, as pessoas costumam usar o clareador de tinta para tecido para melhorar essas emendas. Fica a seu critério. Se você quiser usar o clareador, você usa. Se você não quiser, você pega uma porçãozinha, olha, da cor base, que no nosso caso é o rosa bebê, e consegue fazer essa emenda também bem feita. Vou sombrear também essa parte todinha embaixo, tanto do nó do laço, quanto do próprio laço. Toda essa região vai ter sombra, vou espalhar ela, vou unir bem. Mais uma vez, o pincelzinho número 4 ou número 2, de preferência o número 2. E olha só, vou puxando, cuidado para não borrar o bebê que já tá pronto, ou não borrar a mãe mesmo, a mãe nuvem, porque não fica manchas. Quando a gente for pintar o branco, pintar ela, tá tudo bem, não tem nem nada manchado sobre ela. Veja que eu consegui uma boa emenda usando um pouquinho do rosa bebê para fazer isso. Vou escurecer mais, aprofundar mais essa parte aí do laço que fica embaixo do nó. Ou seja, para a gente aprofundar mais, a gente é só escurecer, levar um pouco mais de púrpura. Nesse cantinho aí, você pode puxar uns risquinhos, fazendo umas rugas para o lacinho, para a fita do laço. Eu vou colocar umas ruguinhas para você ver, que são bem fáceis de fazer, eu não fiz na gravatinha, mas elas são bem tranquilas de serem feitas. Olha só. Colocar duas para cada lado. Você coloca um risquinho e espalha um lado deles, não espalha os dois lados. Claro que cada laço tem seu detalhe, né? Se você estiver fazendo um assim, que não é real, se você estiver olhando mesmo um laço de fita, muitas vezes eles espalham para os dois lados, a sombra. Mas no caso desse, eu vou fazer ele dessa forma, de uma maneira mais fácil. Para a parte de cima, você pode estar dando luminosidade com o próprio rosa bebê e deixando o púrpura mais escurinho, embaixo como sombra. Olha só, que dá uma boa luminosidade, sem necessidade de colocar branco. O outro lado também vou colocar essa luminosidade. E já fica uma ruga aí pra cima dessa fita, um amassado para essa fita. Fazer o outro do outro lado. Vou colocar também a luminosidade para ele. E já vai ficando pronto o meu lacinho. Eu não vou enfeitar ele muito, só vai ser isso mesmo. Vou enfeitar mais o laço da bebezinha, mas para o laço do papai e da mamãe será algo assim mais básico mesmo. Vou fazer um contorno, aquele contorno igual, fiz o do papai, risquinhos ali, risquinhos aqui, mas não geral. Não vou riscar lado a lado, fazer um contorno total do meu laço. Vou colocar alguns risquinhos. Pegue um pincelzinho número 0 para fazer isso. Se você tiver com dificuldade de fazer esses contornos, pode estar colocando 1 ou 2 gotinhas de água na sua tinta para ela ficar mais líquida, que vai facilitar. Não coloque muito, para que ela não fique líquida demais, o tecido não absorva e acaba fazendo
ou um borrão ou não aparecendo o seu contorno. Pronto, assim vai ficar o lacinho da mamãe e vou pintar agora o lacinho da bebê. O lacinho da bebê eu vou encher ele todo de lilás. Depois de todo cheio, vou começar a fazer minhas sombras com o violeta. Observe os pontos que eu vou deixar mais escuro, que eu vou puxando esse violeta, dando profundidades para o meu lacinho, para as fitas do meu lacinho. Essa parte embaixo, ou seja, a parte de dentro da fita, é importante que ela fique escurinha dos dois lados. Essa região onde a fita fica por baixo, ou passa por dentro do nó, também é importante que a gente deixe uma sombra bem marcada. Dos dois lados também. Você pode colocar também umas rugas nessa fita, ou pode deixar ela assim bem lisa mesmo, sem marca alguma. Espalhe bem essa tinta. Se você tiver com dificuldade de fazer essa emenda, pegue um pouco mais do lilás. Terminada essa primeira parte, eu vou começar a colocar as luminosidades com o branco. Por essa região de dentro do laço, a gente coloca um pouco menos. A parte de cima, a gente pode deixar ela mais esbranquiçada. De certa forma, você vai levar sempre pouca tinta. Tinta na quina do pincel, ou pelo menos só de um lado do pincel. E vai distribuindo por cima da sua fitinha, por cima da fita do seu laço. As regiões que você quer com mais luminosidade, leve uma carga maior de branco, mas vá levando aos poucos, não leve demais para chegar uma hora de ter tinta demais solta aí em cima e ficar mais difícil para você fazer uma correção caso queira. Observe os pontos onde eu estou colocando esse branco. Ele vai ganhando uma certa esfericidade, não é? Vai ficando tanto arredondada a fita. Essa parte mais alta você pode caprichar no branco, é a região de maior luz. E também você pode colocar nesse centro, na parte do nó do laço. Feito isso, gente, vamos fazer alguns contornos do mesmo jeito que foi feito nos outros. Aquele contorno em lugar sim, lugar não. Isso eu vou fazer com violeta mesmo. Só não contorne tudo. Às vezes fica mais bonito a gente contornar alguns cantinhos e outros não, do que a gente contornar o nosso desenho inteiro. O bebê já tá todo contornado, então a gente diminui no contorno das outras coisas. Quando você terminar esse contorno, você já aproveita o próprio violeta para fazer uns pinguinhos. Sai colocando os pinguinhos por cima do laço, só na parte de fora da fita. Nessa parte que mostra, na dobrinha que mostra a parte de dentro, não precisa. Olha só, vou colocando uns pinguinhos pequenininhos, não faça eles grandes, mas deixa uma coisinha mais discreta. Olha como ficou. E agora, vamos pintar a chupeta da bebezinha. Eu vou encher ela toda com lilás seco. Agora, eu vou pegar o rosa escuro, pincelzinho número 2, cortado e lixado, e vou dar uma contornada em volta da chupeta. Olha só, vou sair contornando tudo isso. Aquele contorno, igual eu fiz no corpinho dela, é um contorno que a gente puxa um pouquinho pra cima, olha só, pra cima desse lilás seco, não deixa só aquele contorno muito sério, muito certinho. Olha, gente, tem pessoas que ainda tá reclamando que tá aparecendo legenda no vídeo quando eles vão assistir. Não sou eu que coloco a legenda e nem eu que posso tirar. A legenda está ativada aí no seu celular, no seu aparelho, então você precisa desativar ela.
Por sinal, eu coloquei até um vídeo no canal mostrando como desativar a legenda do seu aparelho celular, caso você esteja tendo problemas com isso, tá? Continuando com o nosso desenho, eu vou terminar o contorno da chupeta, todo o contorno dessa chupetinha. Observe que eu tô fazendo um contorno assim bem grosseiro, espalhando ele um pouquinho para dentro, deixando um tanto sombreado. Não puxe demais, que o que deve prevalecer mais forte é o lilás seco. O rosa escuro, ele vai ficar mais para um contorno, para uma sombra mesmo, lateral. Olha só, essa parte aí também eu vou contornar toda da alça da chupeta, tanto na parte de dentro quanto de fora. E para essa região aí de dentro da chupeta, eu vou sombrear um pouquinho. Mas veja que o rosa escuro que eu tô colocando aí dentro é bem pouquinho. Não é para você apagar com esse contorno da alcinha da chupeta, tá? Feito isso, agora eu vou pegar o pincel número 0 e vou colocar como se fossem umas flores, um arranjinho, um enfeite nas laterais dessa chupeta. Olha só, é como se eu fiz uma florzinha e vou sair puxando, colocando umas batidinhas em volta dela. Uns pinguinhos, indo para os dois lados, vindo para essa parte aí de cima e indo também para a parte de baixo, onde tem a alcinha da chupeta. Vou colocar outro arranjinho também desse outro lado. Ele vai aparecer menos, a alcinha da chupeta vai estar por cima dele, mas vou colocar também aí, dando a entender que tem dois arranjinhos feitos em cima dessa chupetinha, enfeitando essa chupetinha. Agora, nós vamos pintar a mamãe. Ela eu vou encher também todinha de branco, igual fiz os outros. Vou fazer as sombras dela com cinza lunar e as bochechinhas com rosa chá, do mesmo jeito. Olha só, o rosa a gente vai colocar, deixando o centro mais escuro, e conforme a gente vai se afastando dessa parte mais escurinha com rosa, a gente vai unindo bem ela a esse branco, que deve estar úmido, não deixe para fazer depois que sua tinta secar, não vai emendar bem. Viu? Coloquei uma boa porção, limpei meu pincel e agora eu vou emendar as laterais. O outro lado aparece menos, esse daí aparece bem mais. Caso queira puxar um pouco mais rosa do outro lado, também não tem problema nenhum. Emenda esse rosa até você gostar do resultado, até você achar que chegou no ponto que você gostaria que ficasse, que está como você queria. Se ao acaso você achar que cresceu demais o rosa, faça isso que fiz aí agora. Pegue um pouquinho mais de branco e vá passando nas laterais, deixando o centro sempre mais escurinho. Agora, eu vou começar a fazer sombra para a mamãe. Vou colocar nela o cinza lunar também, mas é opcional. Você pode estar sombreando ela com cinza lunar, com cinza ou até mesmo com cinza chumbo. Use aquele que você tiver. No caso de ser o cinza chumbo, cuidado que ele é mais forte, então você usa uma quantidade menor. Mas, se ao acaso você estiver usando ele e achar que ficou muito escuro, não tem problema. Pegue um pouquinho mais de branco e vá suavizando a tonalidade. Olha só, eu não vou passar o cinza no lugar onde eu coloquei o rosa da bochechinha da mamãe. Vou deixar ele só o rosa mesmo. Vou escurecer esses cantinhos, igual fiz nos outros. Todos esses cantinhos eu vou escurecendo. Vou passar nessa parte aí de cima também. Se ao acaso estiver manchando, pegue um pouquinho de branco para ajudar a melhorar essa emenda, porque ela é grande.
quando a gente enche todinha de branco, que a gente vai colocar o cinza, às vezes esse branco já tem secado um pouquinho, então fica um pouco manchado na hora que a gente vai saindo, vai espalhando esse cinza. Se isso estiver acontecendo, você pega um pouquinho mais de branco que vai lhe ajudar. Você pode estar pegando também, como eu disse, o clareador de tinta para tecido nessa hora para conseguir uma emenda melhor. Eu prefiro pegar a tonalidade mesmo. Olha só, espalhei o cinza por essa região de baixo, deixando uma sombra mais marcadinha. Peguei um pouco de branco para melhorar a emenda. Ela tem uma marquinha aí de queixo, vamos dizer que seja o queixo dela. Eu vou fazer uma sombra também para ele. Sempre usando nela o cinza lunar. No meu caso, foi a minha escolha. Você escolhe, você use, aliás, o tom de cinza que você tiver aí na sua casa. Para o contorno dela, eu vou fazer com cinza chumbo. Se você não tiver essa tonalidade, você pode estar fazendo o contorno deles com o preto, viu? Fica bom também. O cinza lunar para você fazer o contorno também serve. Se você achar que ficou muito clarinho, você faça com o preto mesmo. Mas isso no caso de você não ter esses tons. Vou fazer todo o contorno dela, igual fiz nos outros. E agora eu vou vir com o pincelzinho número 0 e vou fazer os contornos de boca, de nariz, os olhinhos. Olha só, as curvinhas da bochecha. Vou fazer um pouquinho mais larguinho esses contornos. Não vou fazer tão fininho. Esse meu desenho, como eu disse, ele é grande. O tamanho do meu desenho é de 2 folhas A4. Eu estou pintando em uma capa de almofada. Essa boquinha eu vou encher ela toda com o preto. Esse contorno você pode estar fazendo com o preto, se você quiser também colocar com o cinza chumbo. Pode colocar, eu prefiro colocar com o preto, deixar mais marcado. Veja que eu tô fazendo o meu contorno e tô enlarguecendo ele um pouquinho mais, para que ele fique mais grosso mesmo, mais grosseirinho. É assim que eu quero, principalmente devido ao tamanho do meu desenho. Para isso aí não tem muito segredo, você vai pegando seu pincelzinho 0, 00, aquele que você tiver, até mesmo se for o escolar improvisado, que a gente já fez aqui no canal, vai servir. Vai fazendo o seu contorninho, dessa vez o seu contorno não é para ser esfumaçado, não é? Como esse contorno lateral, que eu fiz o contorno e emendei ele um pouco ao branco. Os olhinhos vai o cabo do pincel mesmo, fica melhor feito, mas se ao acaso essa bolinha não ficar bem feitinha, você pode estar melhorando com os pelinhos do pincel. Vou colocar cílios para mamãe. Isso aí é o narizinho, só um contorninho. Sobrancelha. O outro lado eu vou fazer, não mostrando no vídeo, porque a minha mão acaba ficando na frente e você não vê. E quando eu faço, sem colocar a mão na frente, fica ruim a posição para mim. Agora, eu vou colocar 2 pinguinhos de branco como brilho para o olhinho dela. E é só isso. Agora, gente, olha os coraçõezinhos que eu fiz em volta. Peguei um pedacinho de papel, desenhei o coração, cortei. E vou, olha, sombreando. Veja como eu vou fazendo. Aí é o verde maçã que estou usando. Venho sombreando em volta, eu não vou encher o coração inteirinho, eu vou sombreando. Se você quiser fazer a mão livre, também dá certo. Mas assim, é mais rápido, eu acho mais rápido. Por essa razão que eu preferi fazer assim. Vou sombrear em volta do meu coraçãozinho todinho. Eu estou usando aí um pincel número 2, mas você usa o pincel que você se sentir melhor para fazer, um 4, um 6, também depende do tamanho do coraçãozinho que você esteja fazendo. Veja que no meu papel eu cortei vários tamanhos. E vou pintar também de várias cores esses coraçõezinhos.
Por essa razão, eu disse a você que não precisava você fazer o desenho dos corações no seu tecido, passar no carbono, não é? Não precisa, porque depois, olha, você vai fazendo isso, você vai colocando coraçõezinhos onde você quiser, quantos você quiser. Depois de sombrear todinho em volta, eu peguei o branco, tô passando um pouquinho de branco aí em cima, esfumaçando um pouco de branco aí em cima, que eu vou colocar uns brilhinhos em cima do meu coraçãozinho. Primeiro, eu vou esfumaçar uma porção de branco, fazer uma luminosidade para essa região assim mais cheinha dele. E vou colocar excesso, os brilhinhos. Se for grande, coloque dos dois lados. Se for muito pequenininho o coração, coloque de um lado só. Olha só o amarelo pequenininho, eu não usei a forminha. Eu coloquei uma pinceladinha, duas, e já forma um coraçãozinho. Quando a gente coloca essas duas pinceladinhas assim, já forma um coração. Agora, eu vou colocar luminosidade também, colocar um pouquinho de branco por aí pelo meio. Eu tô só arrumando a pontinha do meu coraçãozinho com o pincelzinho número 0. Vou colocar uma porçãozinha de branco, espalhar. Pouquinha coisa, viu? Esse coração, ele é bem pequenininho. Mas você também pode estar usando a forminha para fazer ele. Como ele é muito pequenininho, eu fiz diretamente no tecido, sem usar forminha. Depois de colocar a luminosidade para ele, eu vou colocar o brilhinho só de um lado. Pode ser um pinguinho ou 2 pinguinhos de branco. Usei para esse daí o amarelo ouro. Para esses rosas, eu usei o rosa escuro, usei o violeta cobalto para esse que eu tô contornando aí e o outro também. Estou fazendo um contorninho ali com violeta. Para todos esses corações, eu vou fazer um contorninho. Olha como eu tô fazendo. Escolhi uma parte do lado de cima, coloquei um contorno. Do lado contrário, na parte de baixo, eu coloco um contorninho também, com uma tonalidade mais escura. Por exemplo, o que foi violeta cobalto, eu coloquei o contorno com violeta. Esse daí, que era o rosa escuro, eu tô colocando o contorno com o púrpura. E assim, para o verde maçã, eu vou colocar o contorno com o verde musgo. E você escolhe uma cor clarinha, uma cor mais clara para pintar o seu coraçãozinho e uma cor mais escura para fazer esse contorno. São 2 contorninhos, viu como eu os coloquei? Olha como ficou o resultado do nosso desenho. Espero que tenha sido útil, principalmente para a moça que precisa pintar ele. Beijo, gente, até mais. E lembra que tem esse aí também, ó, de fralda, tá? Tchau!